Boa noite, graça e paz a todos. Tudo bem, meus queridos? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem nos fala nessa noite é o Bispo Alexandre, da Igreja Mensageiros de Deus. Hoje nós estamos numa live, aqui uma transmissão ao vivo pelo Facebook, e já queremos estar convidando a você nessa noite a estar conosco para mais esse culto, para mais essa reunião, para que possamos, no discorrer de alguns minutos, estarmos falando sobre as coisas de Deus. Vamos estar aí nessa noite ministrando sobre um tema: o preço de um avivamento. O preço de um avivamento. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, Deus está lendo com você a leitura bíblica. Eu já quero nessa noite mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, desejar uma boa noite a todos e pedir para você estar convidando, fazer um convite a partir de agora, avisar o pessoal aí que hoje a Igreja Evangélica Mensageiros de Deus está em culto, está em live. Convide as pessoas, faça aí o convite, estenda o convite, e vai ser gratificante estar com você por pelo menos mais aí, decorrer aí de uns 45 minutos. Quero aproveitar esse momento, esse tempo também, para mandar a paz do Senhor Jesus ao nosso pastor, o pastor Francisco, desejar a ele uma ótima recuperação, mandar também a paz do Senhor à esposa dele, a nossa pastora Fátima, às filhas, aos genros, dos nossos pastores, os pastores de nossa igreja, nossos líderes. Amém, queridos? E também um forte abraço, a paz do Senhor a todo o corpo de obreiro da Igreja Mensageiros de Deus. Amém? E externar minha alegria aqui também com essa oportunidade que me foi concedida nessa quarta-feira de estar fazendo essa live aqui. Hoje eu estou aqui na minha casa, estou aqui no meu Porto Seguro aqui, e vamos aí estar ministrando a palavra do Senhor. Tem algumas pessoas já participando, já está ao vivo, já tem aqui algumas pessoas. E eu já falo para você, já vai aí abrindo uma sala, comentando, convidando outras pessoas, outros irmãos e irmãs a estarem participando da live desta noite de quarta-feira, dia 29/2. Amém, queridos? Mais uma vez, eu quero aí falar para você sobre o tema dessa noite que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre avivamento. Nós vamos falar sobre o preço de um avivamento. Então, você que se encontra aí, talvez, entristecido, abatido, amargurado, a palavra do Senhor diz que não podemos apagar o fulgor do Espírito. Amém? Então, nós vamos falar sobre avivamento. Nós vamos, nessa noite, estar buscando entender melhor a necessidade de sermos ou de nos tornarmos crentes avivados, ou seja, cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, eu convido você a ficar conosco. Não saia não, permaneça aí ligadinho, prestando atenção em tudo que for dito, falado, comentado. E se tiver alguma dúvida, você tem a liberdade de me perguntar. Eu paro a ministração para tirar a sua dúvida, entendeu? Então, em nome de Jesus, permaneça aí. Como é que eu posso dizer? Atento a tudo que for ministrado e liberado sobre a tua vida, para que você não tenha dúvida nessa noite. O texto que nós separamos
O texto que nós vamos falar nessa noite, ele se encontra aqui na Bíblia Sagrada, nas Escrituras de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 11, e nós vamos ler até o versículo 16. Versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 ao 16. Esse é o texto que nós separamos para estar falando sobre avivamento. Amém, queridos? Olha só o que diz. Olha que interessante. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, olha o versículo 13, presta atenção no que você vai ouvir e do que você está lendo comigo. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Olha só que interessante. Olha que texto extremamente importante para que nós possamos entender sobre o assunto que nós queremos falar hoje, sobre avivamento. Mas avivamento tem um preço. O avivamento tem um custo. E uma pessoa avivada, ela tem algumas características. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, avivada, porque avivamento, ou seja, é tornar a viver. Aquilo que estava morto passa a viver. Avivamento. Tornar a viver. Só que existe uma característica de uma pessoa avivada. E nós precisamos entender isso nessa noite. Nós precisamos entender uma coisa muito interessante, assim, extremamente importante você e eu entender uma coisa. O versículo 13 está dizendo aqui que se o Senhor fechar o céu, ordenar o gafanhoto, ordenar a peste em meio ao povo. Vamos entender uma coisa. Antes de Deus falar com Salomão, Salomão foi orar. Se você pegar o capítulo 6, um capítulo antes desse capítulo 7, é a oração de Salomão. Salomão tinha terminado o templo, construção do templo, ele entra e vai orar. Por que ele vai orar? Porque era um momento de crise espiritual. Era um momento a qual o povo tinha quebrado a aliança com Deus. O povo não estava vivendo de forma saudável na presença de Deus.
O povo, o povo de Israel, o povo de Deus, tinha quebrado o concerto com Deus. Salomão foi fazer o quê? Salomão, antes de qualquer coisa, depois que ele construiu o templo, o que aconteceu? Ele foi orar. Ele foi buscar a presença de Deus. E em meio a esta oração, Deus se levanta, Deus dá a devida atenção a Salomão, Deus, ele se pronuncia a Salomão, Deus, ele mostra para Salomão que ele estava atento à oração, ele diz que ele ouviu a oração de Salomão, ou seja, Deus prestou atenção em tudo aquilo que Salomão havia dito em oração, tinha colocado em oração, Deus tinha visto, tinha ouvido. Só que Deus, ele deixa bem claro no capítulo 7, versículo 13, ele vai dizer, olha que interessante, se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então vamos entender uma coisa. Vamos partir de um princípio. Presta atenção na minha colocação nessa noite. Presta muita atenção. Estou arrumando a câmera aqui. Por pior que seja o momento a qual nós estamos atravessando na nossa vida, é necessário acontecer isso para que possamos nos tornar pessoas mais presentes na presença de Deus. Para que haja avivamento na nossa vida, nós precisamos entender que muitas vezes é necessário um momento de crise na nossa vida. Um momento de turbulência na nossa vida. Momentos turbulentos faz com que o crente que está desapercebido venha, toma aquele choque, toma aquele tranco, ele acorda. Então não questione o momento a qual você atravessa na sua vida pessoal. Não se entristeça e não pense em desistir, abrir mão, largar por causa dos problemas, por causa das pressões. Você está entendendo? O que você tem que entender? Que todo avivamento antes é precedido por um momento de dificuldade. A dificuldade, Deus usa das dificuldades para trazer um avivamento ao povo. Porque o ser humano, infelizmente, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que você vai. O ser humano tem a facilidade de se acomodar. O ser humano tem a facilidade de pensar que está tudo bem. O ser humano tem a facilidade de se relaxar, de baixar a guarda. Então, tem momentos na nossa vida que nós, sem saber como aconteceu, mas aconteceu, nos vemos em aperto. Sabe por quê? É o próprio Deus não permitindo você se perder. Porque às vezes nós achamos que no momento difícil, até Deus se esqueceu de nós. Mas não. É a dificuldade que Deus usa. É a dificuldade que Deus... Eu vou falar de novo. É a dificuldade. São as pressões, são os fracassos, são as derrotas, são as crises internas, externas, que nos torna crentes avivados. Não existe avivamento quando tudo vai bem. Você está entendendo? Então nós precisamos entender que nós não podemos questionar a forma que Deus tem encontrado de trabalhar na nossa vida. E muito menos por achar que as coisas estão indo mal, começar a pensar em desistir. Porque é aí que Deus vai começar a trabalhar de forma diferente na nossa vida.
Infelizmente, na maioria das vezes, nós só nos achegamos a Deus no momento da dor, da aflição, da angústia, do fracasso, da derrota, das perdas. É aí que nós chegamos na presença de Deus. Então, aqui, o contexto de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 vai dizer: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, ou seja, o povo estava distante, o povo tinha quebrado a aliança, o povo tinha se afastado de Deus. O povo era de Deus, sim, mas o povo, Deus continuou do mesmo jeito. Deus permanece no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos através de nossas escolhas. Então, o povo ia ter que adotar uma nova postura. O povo que se chama pelo meu nome. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E vamos começar a entender o preço de um avivamento. O preço de um avivamento. O texto fala: se o povo que se chama pelo meu nome. Você quer se tornar uma pessoa avivada? Quer que o desânimo saia da sua vida? Quer que o abatimento vá embora? Se o povo que se chama pelo meu nome, aonde você tem apoiado a sua fé e esperança? Faça uma reflexão, faça uma análise. Aonde você tem estabelecido as suas convicções? O texto é bem claro: se o povo que se chama pelo meu nome. O livro de Salmos, o Davi, ele deixa bem claro: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Davi deixa bem claro, em um salmo que é célebre da igreja: o Senhor é meu pastor. Ou seja, antes de Davi ter um pastor, ele tinha um Senhor. O texto está dizendo de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o povo que se chama pelo meu nome, no momento do aperto, no momento do desespero, quem você tem buscado? Você fala em nome de quem? Você espera em quem? Em quem você tem se apoiado? Você tem... Porque quando Salomão escuta isso da parte de Deus, a resposta de Deus para a oração de Salomão foi: se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que tem identidade, que me conhece, que sabe quem eu sou, sabe o quanto eu represento. Você está entendendo? O preço de um avivamento, um crente avivado é um crente que tem identidade. É um crente que se conhece. É um crente que tem a vida centrada em Cristo. O preço para um avivamento é ter identidade. É saber. É conhecer a Deus. Você está entendendo, querido? A Bíblia diz, é bem claro: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O mesmo livro de Oséias vai dizer: prossigamos em conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então preste atenção: se o povo que se chama pelo meu nome, você tem que entender que você tem que ter a língua de Deus. Você é povo de Deus. Você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você tem identidade. Uma pessoa, veja bem, como é que eu posso externar isso em palavras? Pessoas que hoje estão afastadas e que muitas vezes, presta atenção na minha colocação. Quantas pessoas que você conhece que estão afastadas são batizadas? Batizadas nas águas, batizadas com o Espírito Santo,
Talvez eram líderes, exerciam cargos, tinham funções, ministério. Às vezes era dirigente de igreja, pastores, líderes, e que estão afastados, se desviaram. Por quê? Por causa do pecado? Eles colocam a culpa no pecado. Eles dizem que o pecado os tirou da presença de Deus. Mas eu vou dizer para você uma coisa aqui nessa noite. Não foi o pecado. Foi a falta de identidade. Foi a falta de identidade. Foi a falta de conhecer a Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome, nós clamamos por Deus, esperamos em Deus, confiamos em Deus. Do coração do homem vêm as preparações, mas da boca de Deus vem a resposta. Nós esperamos em Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo acolhido, remido, justificado, lavado no sangue do Cordeiro. Nós somos um povo amado, em extremo por Deus. Você tem que entender isso. Hoje nós precisamos entender isso. Se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, você é porta-voz de Deus, você fala em nome de Deus. Tem pessoas que no momento da aflição, no momento do sofrimento, da dor, no momento da perda, da separação, ela sai arrancando os cabelos com as unhas, com as mãos. Ela é tomada pelo desespero. Nós não. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós estamos guardados no Senhor. Antes de termos um pastor celestial, um pastor divino, nós temos um Senhor. Nós sabemos em quem nos apoiar. Nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos a quem buscar. Nós sabemos que nós temos um advogado. Então o texto é claro. O povo estava em crise. Crise existencial, crise espiritual, crise emocional, crise mental, crise sentimental. E Deus fala, se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que por costume, por hábito, por rotina, depende de mim e me conhece e se apoia em mim, se esse povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, opa, do céu, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir e vou sarar a sua terra. Então, o avivamento, ele tem um preço. Primeiro, você precisa ter identidade. A sua identidade em Cristo. Sua identidade no Evangelho. A sua identidade em Deus. Saber quem você é em Deus. Saber se conhecer a si próprio, para saber também as suas limitações, os limites até onde você pode chegar, para você não quebrar os princípios de Deus e assim quebrar a cara lá na frente. Mas, em contrapartida, conhecer a Deus. Porque se você não conhecer a Deus, aonde você vai se apoiar? Vai se apoiar no quê, se você não tem conhecimento? Não basta você dizer para mim que você tem Deus no coração. Não basta dizer que você conhece a Deus. É no momento do aperto, é no momento de um fracasso, de algo que não dá certo, no momento de dor, sofrimento, doença, libertação dos entes queridos, dos filhos, filhas, das noras, dos genros, enfim. É nesse momento que nós vamos mostrar a diferença daquela classe que não serve a Deus, que muitas vezes diz para defender-se, ele até diz que ele conhece a Deus e tem Deus no coração, mas as obras, as escolhas, não são de buscar a Deus. Então hoje nós precisamos entender uma coisa. Existe um preço, sim, para se tornar e ser um crente avivado. Primeiro preço é você estar em Deus. Não é você no centro de todas as coisas, mas Cristo no centro da tua vida, mas você, em contrapartida, conhecendo a Deus.
Porque é o povo que se chama pelo meu nome. É o povo que se apoia em mim. Que tem o prazer de estar em mim. Que a confiança dele está em mim. É o povo que de mim faz uma rocha para se apoiar. E que por mais que a vida seja dura, você está lá, firmado na rocha. Você está entendendo? Tanto quem serve a Deus para aquele que não serve a Deus, é aquele texto que Jesus deixa bem claro em Mateus capítulo 7, 24 ao 26. Homem prudente, homem insensato. Um edificou a casa na rocha, o outro edificou a casa na areia. Vento, chuva, o rio sobe, bate contra a casa. A casa feita na rocha não cai, não abala, não racha. Mas a casa feita na areia vai sofrer também as mesmas coisas que a outra na rocha sofreu. Ou seja, viver o evangelho não quer dizer que te isenta de passar por problema e conflito. E passar por crise. Você vai passar por problema, conflito e crise. Porém, isso não vai interferir na sua comunhão com Deus. Vai bater na tua casa, vai bater em você, só que você não cai. Estamos sujeitos. Torna a dizer, fracasso e derrota, perdas, traições, claro que estamos. Estamos sujeitos a isso. Não tem para onde correr. Todos nós, em algum momento da vida, seremos traídos. Vão tentar nos ludibriar, puxar o tapete, nos envergonhar. Seremos entristecidos, seremos aborrecidos. Mas a diferença é que nós faremos menção do nome do Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome, o povo que por costume, como eu disse, hábito, busca Deus. É difícil confiar em Deus? Claro que é. É difícil realmente apresentar uma fé sadia? Claro que é. Mas temos que tomar essa atitude. Se o povo que se chama pelo meu nome, é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Essa live, às quartas-feiras na nossa igreja, a Igreja Mensageiros de Deus, na Vila Aparecida, Dr. César Costa, número 56, eu já abro aqui um convite para você nos visitar, estamos tendo culto sábado e domingo a partir das 16 horas. As quartas-feiras antes do Covid-19, nós tínhamos o culto da busca do Espírito Santo, que era de quarta-feira. E na sexta-feira nós tínhamos o culto de cura e libertação. E domingo era o culto de família. Agora, com todo esse negócio da pandemia, os cultos são agora de sábado e domingo, das 16 horas da tarde até as 18 horas. Então você tem que entender uma coisa. Quer ser avivado? Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Seja uma pessoa que chame pelo nome do Senhor. A sua confiança está estabelecida. A tua fé está ratificada em Cristo Jesus, no Evangelho, na Bíblia Sagrada. Não te isenta de passar por problema. Você vai enfrentar dificuldades. Mas você é uma pessoa que chama pelo nome do Senhor. E depois que chama pelo nome do Senhor, você vai esperar em Deus. E eu tenho certeza que Deus ele há de manifestar algo na tua vida. Que aqueles que buscam, encontram. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Então entenda isso. Existe um resultado. Quando nós não nos conformamos com o mundo, quando nós não nos conformamos com as coisas que estão acontecendo conosco, prestamos um culto verdadeiro, sincero, genuíno, quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus,
Quando nós buscamos a Deus num culto racional e estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe resultado, ainda vale a pena servir a Deus. Quer ser um crente avivado? Se o povo que se chama pelo meu nome. Aí, segundo, quer ser avivado? Se humilhar. Queridos, tem que deixar de lado o orgulho. O orgulho, prepotência, arrogância. Temos que nos tornar um povo humilde, simples. Não tem jeito. Nós estamos nas mãos de Deus. É como Deus quer, não como nós queremos. Você nunca, eu vou te deixar aqui um conselho nessa noite, nunca se aproxime de Deus. Nunca gere um momento de oração debaixo da motivação já aqui pensando na sua mente que se Deus não fizer no teu momento, na tua hora, do jeito que você acha, não tem jeito, irmão. Você tem que ser uma pessoa humilde, paciente. Aí tem que aprender a esperar, porque tem coisa que não vem na hora, não é porque Deus não quer fazer, é porque nós não estamos preparados. Tem coisas que precisam ser lapidadas e aperfeiçoadas em nossa vida, para que lá na frente venhamos receber a bênção que tanto pedimos a Deus, ou que tanto estamos esperando, aguardando em Deus. Enquanto isso, nós vamos nos humilhar a Deus. Nós vamos fazer como nós vamos seguir o exemplo daquela mulher que buscava aquele juiz que não temia a Deus, que não conhecia a Deus. No Evangelho existe uma lição para a nossa vida. Existia ali um juiz iníquo, que não temia e nem conhecia Deus. Mas em contrapartida tinha uma mulher de Deus. Tinha uma mulher que fazia menção do nome do Senhor. E toda hora que ela encontrava aquele juiz, ela chegava no juiz e batia nele, falando: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Chegou uma hora que ele falou assim: chega, basta, é hoje, acabou. Eu vou julgar logo essa causa dessa mulher para me ver livre dessa mulher. Imagina quanto tempo ela não passou pelo caminho chamado humilhação. Imagina um juiz prepotente, arrogante, ou melhor, não vou nem colocar o nome de juiz. Pensa numa pessoa, num ser humano prepotente, arrogante, soberbo e que está por cima, que exerce uma autoridade. Então, é fácil lidar com um tipo de pessoa como essa? Claro que não, irmão. Essa mulher, antes de receber o que ela recebeu da parte daquele juiz, que foi inquietado, incomodado por Deus, ela foi humilhada. Teve que se permitir humilhar. E ela passou pela humilhação que teve que passar, para depois ser aprovada perante Deus. Tem gente que é cheia de mimimi. Tem gente que só dá piti. Pessoas imaturas. Quando eu vejo aqui Salomão conversando com Deus e Deus falando assim: se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que se baseia em mim, se humilhar, ou seja, um povo maduro, que sabe aceitar o que vem de Deus, e que não fica toda hora perguntando por quê, por quê, por quê, por que tem que ser assim, por que foi assim, por que aconteceu isso. Isso só está mostrando que você é uma pessoa soberba, que as coisas não... Se saiu um pouquinho fora do que você acha que é correto e certo, ou que deveria acontecer do teu jeito, já vem os questionamentos, já vem as indagações. Não, você vai ter que aceitar o que tiver que aceitar. Você vai ter que se permitir. Tem momento na vida que você vai ser humilhado. Vai passar por humilhação. Mas em tudo Deus não vai te deixar você ser envergonhado. O que o apóstolo Paulo deixou escrito a segunda
carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, que ele se alegrava nas aflições, nas injúrias, nas perseguições, nos açoites. É fácil um homem maduro, imagina um Paulo apanhando, perseguido, humilhado, envergonhado. Paulo, não foi Paulo que disse, eu me fiz de tolo para ganhar o tolo. Ou seja, ele teve que se deixar momentos ser mal interpretado, humilhado, escarneceram, zombaram, tiraram o sarrinho da cara dele. Ele se fez de bobo, ele se fez de tolo, ele se fez de desentendido, mas ele alcançou o propósito que Deus tinha, que era ganhar e levar almas ao Senhor. Então tem hora que nós vamos ser envergonhados, vão meter o dedo na nossa cara. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter a humildade. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, a gente tem hora que a gente se humilha para tanta pessoa, para parente, familiar, amigo, conhecido, e não se humilha a Deus, não busca a Deus. Nos humilhamos a tantas pessoas. Então chegou o momento de você se humilhar a Deus, de recorrer a Deus, de buscar em Deus. Busca a pessoa certa. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Para de ficar dando murro em ponta de faca, expondo a sua vida para pessoas que não tem que saber de nada. Ah, mas essa pessoa, ela é influente, ela é forte, ela é riquíssima. Ei, busque a Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é para a glória dele. Se renda. Entenda uma coisa. Muitas vezes nós ficamos ali à mercê dos outros. Busque a Deus. Se é para se humilha a Deus. Pastor, você está ministrando nessa noite? Eu estou te ouvindo aqui do meu trabalho, da minha casa. E eu não tenho isso, não tenho aquilo. Fulano me prometeu que traria hoje. Legal, e não trouxe. Você buscou a Deus? Você orou em Deus? Você se humilhou para Deus? Vou te falar uma coisa. A oração é a única ferramenta de Deus que no momento que você busca Ele, Ele te mostra o que está dentro de você. Vai ter momento na sua vida que você vai orar, talvez você não tenha uns por alimento dentro da tua casa. Vai ter momento da tua vida, ei, escute aqui, vai ter momento da tua vida que você vai buscar a Deus, você vai se humilhar a Deus, e Deus vai levantar uma pessoa para trazer uma compra lá no supermercado, vai trazer uma compra, quinhentão de compra. Mas vai ter momento na sua vida que Deus vai levantar uma pessoa para te trazer 1 quilo de salsicha. E sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer isso na tua vida? Deus está mostrando que é Ele que te sustenta. Que é Ele que te mantém. Está dando para entender isso? Tem hora que Deus te levanta pessoas para te dar compra. Pagar suas contas. Porque às vezes você está desempregado. E tem hora que Deus levanta e a pessoa te dá 1 quilo de salsicha. E você fala assim, nossa, 1 quilo de salsicha, eu precisava de tanta coisa. E só vem 1 quilo de salsicha. Aí Deus está falando, é por hoje. Continue do jeito que você está, se humilhando a mim, que eu vou te manter. Sou eu. Não é que Deus tem prazer em te humilhar, não é isso. É que você precisa aprender a depender de Deus. Só que às vezes o nosso orgulho está tão refinado. Olha eu sendo sarcástico. Às vezes o nosso orgulho está tão apurado que tentamos resolver tudo do nosso jeito. E quebramos a cara,
as coisas não saem do lugar, nossa vida fica parada, e Deus só está falando assim, busca a mim. Você não se chama pelo meu nome? Você não faz menção do meu nome? Eu não sou Deus na sua vida? Então, antes de recorrer a qualquer coisa e alguém, é a mim. O caminho sou eu. Deu para entender isso? Aí o texto vai dizer, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e aqui eu quero abrir um parênteses para o pecado. O texto é bem claro em Isaías, que as iniquidades, o pecado, ela faz uma separação entre nós e Deus. Por isso que as nossas orações são interrompidas. Nós precisamos nos preocupar em saber se estamos sendo ouvidos por Deus na nossa oração. Por isso não podemos estar em pecado. A Bíblia diz que o pecado gera um muro e traz uma separação. E Deus não vai poder responder a sua oração por causa da vida de pecado. Então, não permaneça em pecado. Segundo, abrindo um parênteses. Segundo, nós sempre fomos ensinados, incitados a orar dentro da igreja, correto? Mas e você tem ficado em silêncio? No seu tempo com Deus, você busca, você ora, mas você também tem o costume de ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus? Porque toda oração tem resposta. Se você tem procurado ser um cristão autêntico, toda oração vai ter uma resposta. Toda oração haverá resposta. Não há oração sem resposta. Não existe isso. Toda oração tem resposta. Porém, você tem que entender uma coisa. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Você está conseguindo ouvir, discernir a voz de Deus? Você tem tido um tempo a sós, mas em silêncio, para ouvir a voz de Deus? Porque depois que você ora e ouvir a voz de Deus, vai vir a direção e você vai seguir aquela direção que Deus está pedindo. Você está entendendo, meu querido? E, terceiro, a oração vai trazer o que na tua vida? O que a oração vai trazer? Comunhão, relacionamento, intimidade. Talvez você fale, você seja uma das pessoas que fazia, mas eu não sei orar. É só falar com Deus, do seu jeitinho, com a sua colocação de palavras. Você está entendendo, meus amados? É simples. A vida com Deus é simples. Então hoje nós precisamos entender uma coisa. Vamos buscar a Deus. O preço de um avivamento. O avivamento ele vai vir quando nós confiamos, quando fizermos menção do nome de Deus. Quando nós apoiamos a nossa fé em Deus. Quando nós apoiamos a nossa esperança em Deus. Quando nós, através de nossas convicções, e as nossas convicções estiverem em Cristo, vamos sim nos tornar crentes avivados. Ou seja, quando nós assumimos a nossa identidade, sabermos o peso que nós temos, sabermos descobrir em Cristo o nosso significado, o que representamos no reino espiritual, ter identidade. E eu torno a dizer, o maior percentual de pessoas afastadas não é por causa de pecado, é por falta de identidade, porque aquele que conhece a Deus e se conhece e sabe o que ele representa no âmbito, na dimensão espiritual, dificilmente ele vai pecar, ele não vai perder o foco. Pessoas que perdem o foco, pessoas que ficam andando em círculo, pessoa que não sabe o que quer, toda hora está mudando, sai agarrando tudo. São pessoas que não têm identidade. São pessoas que não se conhecem, não conhecem a Deus. O que falar para ela, ela faz.
São pessoas que não têm identidade, por isso que vivem uma vida fracassada, uma vida derrotada. E hoje Deus está falando conosco, precisamos ter identidade. Deu para entender isso? Então, o custo de um avivamento para a tua vida, para a minha vida, a igreja tem que... E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Escuta uma coisa, você que acha, você que pensa dessa maneira que eu vou dizer agora, que avivamento acontece dentro da igreja, esquece isso. Igreja, denominação, placa, local de igreja, não traz avivamento. Igreja é lugar para preparar o caminho. Avivamento vem de Deus. Abacuque faz uma oração. O livro de Abacuque, capítulo 3. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra, notifica a tua obra em meio aos tempos. Ou seja, presta atenção, avivamento é particular. Avivamento tem que nascer de dentro para fora. Você tem que ser desejoso. Você tem que querer isso para a tua vida. Agora, achar que você vai para a igreja. Ah, mas eu vou para a igreja, minha vida não muda. Ah, eu vou para a igreja. Esquece, igreja não produz avivamento. Avivamento está em Deus. Avivamento está na verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. Tornai ao Senhor, e ele tornará a vós. Buscai o Senhor enquanto pode se achar. Invocai enquanto está perto. Então, primeiro, tudo que eu lhe falei parte do ponto. O ponto inicial. O ser humano volta a Deus. Avivamento não acontece dentro da igreja. Ir para a igreja, querido, se você não tiver foco, se você não tiver propósito, se você não saber o que você quer, esquece. Sua vida não vai sair do lugar. Agora, quer que a sua vida entre nos eixos? Tenha propósito. Saiba o que você quer. Esteja na igreja debaixo de propósito. Sabe muito bem. Racionalizando tudo. Estabelecendo uma aliança, um pacto. Sabendo o que você quer. E buscando a Deus em sinceridade. E buscando a Deus dentro. Querendo Deus para a tua vida. Você vai se tornar uma pessoa avivada. Agora, ir por ir. Sem propósito, sem finalidade, e achando que o simples fato de você estar junto dos demais... Ei, queridos, lá em Jerusalém, o povo de Deus recebeu uma ordem, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficaram ali 10 dias e não aguentaram, muitos foram embora. Muitos foram embora, só lá 120 pessoas ficaram. Só eles receberam. Não é o lugar. Não é o local. Igreja não produz avivamento. Avivamento não está no homem. Avivamento está em Deus. Mas o homem tem que querer. Ou seja, sabe o que Deus está falando? Sabe qual foi a resposta? Resumindo, trocando em miúdos. Sabe qual foi a resposta de Deus a Salomão nessa oração? Manda o povo voltar a me priorizar. Fala para o povo abrir mão da vida deles e me colocar no centro. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha paz, converter dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, estarei atento, ouvirei e sararei a sua terra. Qualidade de vida, milagre, bênção, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Realizações, novidade de vida. Mas você está achando que o simples fato de sair de casa, sair do trabalho e ir direto para a igreja, você está cheio de Espírito Santo.
Estar cheio do Espírito Santo, se tornar uma pessoa avivada, é buscar a Deus, desejar a Deus. A igreja só prepara o caminho através da mensagem de Deus. O que eu estou fazendo agora? A mesma coisa que lá atrás João Batista fazia, preparava o caminho no meio do deserto. João Batista foi levantado para preparar o caminho. De que forma? Pregando o evangelho. Mas e o avivamento? E o Espírito Santo? E o avivamento? Vem de Deus, vem do céu. Você está entendendo, meus queridos? Então não é igreja. Não é igreja local, lá na Vila Aparecida. Eu vou lá na Vila Aparecida e o Espírito Santo vai me tomar. Ué, se você vai por ir, se você tem uma vida contínua, dissoluta, uma vida porca, miserável, só habita no meio das trevas, vai chegar lá dentro, vai sentir um peixe fora do aquário. Chega lá já pré-estabelecido o que você quer ouvir, as coisas têm que sair do seu jeito, uma arrogância, o nariz empinado, uma soberba. Sabe quando que o Espírito Santo vai te tocar? Não porque ele não queira, ele quer te tocar, mas não vai ser difícil, nunca vai acontecer, porque você está bloqueando. Você precisa se render, se sujeitar, se submeter, se lançar, tirar as guardas, para que o Espírito Santo de Deus toque teu coração. O simples fato de dizer, ter o costume de dizer, para se defender, e para não passar por bobo, que as pessoas vão falar assim, pô, ele tem Deus, ela não tem Deus. Ah, eu conheço a Deus. Não adianta. Isso não muda a vida. Tem gente que está com a vida arrebentada aí e continua se defendendo aí. É a forma dela dizer que ela também tem Deus. Então ela fala assim, eu conheço a Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Eu sou bom. Não, querido. Não é por obras que vamos ser justificados pela fé. A fé tem que estar em Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, ou seja, andar com Deus, ser imagens e semelhança de Deus, buscar a minha face, conhecer a Deus, estar com Deus, andar com Deus, buscar ter uma vida de santificação, buscar viver o reino de Deus na terra. Existe o reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus está no porvir, e o reino de Deus é para ser vivido agora aqui na terra. É o que Jesus ensina nos evangelhos, o reino de Deus, o que Paulo fala muito sobre as cartas, sobre a igreja, o povo da igreja, as orientações de Paulo, aos líderes. Então nós temos que entender uma coisa, queridos. Buscar a Deus. Ir lá e buscar mesmo. Hoje eu saio daqui com Deus. Lembra de Jacó? Quando lutou com o anjo? Irmão, você tem dimensão do que é lutar com o anjo? A Bíblia diz que ele lutou um dia inteiro com o anjo. E a Bíblia diz que ele venceu o anjo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo o que Deus está ministrando no teu coração? Ele foi buscar Deus. E o anjo trocou o nome dele. Falou, hoje você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Você vai ser o Israel de Deus. Porque lutaste do lado de Deus e prevaleceste. É príncipe agora. Então é buscar a Deus. Não tem que ir na igreja para agradar os outros, para fazer número, para ser visto, para ninguém ficar falando. Não, você tem que ir para buscar Deus. Sair de lá entendendo, buscando, saindo de lá abraçado, aliançado com Deus. Vou te dar um conselho, as únicas duas, meus dedinhos aqui, as únicas duas coisas certas dessa vida, você nasceu e vai morrer. E não pensa não, viu? Não cai nessa besteira não, viu? De achar que morreu, descansou, tá com Deus. Finado Joaquim, homem bom, morreu, descansou, tá com Deus. Não, existe o caminho do justo e o caminho do ímpio. Existe o céu e existe o inferno. E Hebreus 9 vai dizer que após a morte, quando o ser humano morre, o próximo evento que acontece é o juízo, irmão. Vai ser julgado. E aí nós vamos saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então não cai nessa balela
dos antigos que falavam e que nós, por tradição de familiares e entes queridos, recebemos dos nossos pais. Que morreu, descansou, está com Deus. Que todo mundo que morre vai para Deus. Olha o dedinho do bispo aqui, ó. Não é bem assim não, viu, queridos? Olha o dedinho do bispo aqui, ó. Buscar enquanto ainda pode achar, invocar enquanto ainda está perto. Isaías 55. E vou te dizer mais. Buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. A igreja ainda não foi arrebatada, o Espírito Santo está na terra. Depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Invocar enquanto está perto, o Espírito Santo está na terra. O Consolador está na terra. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Há tempo de se salvar, há tempo de se restaurar, há tempo de se limpar, há tempo de ser restituído, há tempo de exercer uma comunhão com Deus. Ainda há tempo, porque Ele está perto. Você está entendendo, meus amados? Então escute isso. Se o povo que se chama pelo meu nome bata no peito e diga: eu sou de Jesus, eu estou em Jesus, Jesus habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. O negócio meu aqui, antes de qualquer coisa, antes de qualquer aliança, antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer sucesso na sua vida, você está em Deus, em Cristo. Cristo habita sobre a tua vida. Deu para entender isso? Você não tem dificuldade em buscar a Deus, em se humilhar, esperar o que tiver que esperar, fazer o que tiver que fazer. Entendeu? Você tem uma vida de comunhão, a oração. Entendeu? E detalhe, você busca a Deus na sinceridade. Pessoa sincera, íntegra. Buscar a Deus. Mas buscar a Deus na sinceridade, integridade. Não estou dizendo das suas falhas, querido. Todo ser humano é falho. A gente peca todo instante, a gente peca todo minuto, a gente peca toda hora. Você está entendendo? Pecar, vamos pecar. Mas a diferença é que quando pecamos, já somos tocados pelo Espírito Santo, porque temos uma vida de oração, porque estamos tentando viver uma vida de sinceridade, e essa sinceridade nos leva a Deus, e em oração nós declaramos a Deus a nossa falha, a nossa culpa, e ali somos redimidos. E andamos de cabeça erguida, sem complexo de culpa. Quantas pessoas arrastam a vida e um peso está sobre ela. Qual peso, bispo? Complexo de culpa, complexo de inferioridade. Quantas pessoas carregam complexo de inferioridade, complexo de culpa? Cristo já destruiu tudo isso. Você é uma mulher, você é um homem lavado, remido, justificado no sangue do Cordeiro. Não há mais culpa. Todo o teu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Deus não se lembra, Deus não fará mais menção do teu pecado. E hoje, nova vida, vida nova, novidade de vida. Resgata a tua caminhada em Deus. Se você se perdeu, resgata. Hoje é a noite de você resgatar a tua vida em Deus. Sai fora dessa condenação do diabo. Sai fora dessa opressão. É mentira. Deus está aqui, de portas abertas, para te receber quantas vezes forem necessário. Basta você lembrar que tem um advogado no céu que intercede por você. O Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexpressíveis, inexprimíveis pela tua vida. Então não tem por que você falar que para você não tem mais chance, não tem mais jeito. Tem jeito, tem chance. E a chance é agora, o jeito é agora, é Cristo. Você está entendendo isso? Se Deus fizer, se Deus não fizer, se Deus te der, se Deus não der nada, se Deus falou, se Deus não falou, ele continua sendo Deus. Você lembra quando Deus fala para Jeremias: desce, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá lhe farei ouvir as minhas palavras. Só que o interessante, parece uma contradição
Jeremias se levanta, toma uma atitude, toma uma postura. Ele toma uma postura diferenciada. Ele estava caído, se levantou. Já mudou. Ele estava desanimado, foi tomado por ânimo. Ele estava abatido, já sacudiu a poeira, levantou a cabeça, estufou o peito e começou a andar. Porque estava parado, estava prostrado. Aí ele anda na direção daquilo que Deus falou. Deus está falando, a direção é essa. Aí ele chega na casa do oleiro com uma palavra de Deus. Desce lá, vai lá para a casa do oleiro. Porque é lá na casa do oleiro que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Só que ele chega lá, o oleiro calado. O oleiro estava calado. Não trocou sequer uma palavra. E a única coisa que Jeremias viu, porque nem ouviu, ele viu, era o oleiro trabalhando na roda fazendo barro. Tem gente que, porque está vivendo um silêncio, acha que Deus abandonou ele. Aí Deus quebra isso, mostrando que ainda que ele esteja em silêncio, a maior prova cabal é: eu em silêncio continuo trabalhando na tua vida. Então, ponto. Acabou. Se você está escutando ou não Deus falar com você, se Deus levantou ou não um profeta para falar com você, não importa. Deus está falando que ele está trabalhando na tua vida. Você lembra? Olha o poder da oração. Tem pessoas que acham que não vou mais orar. Deus não vai nem tá me ouvindo. Não, esquece isso aí. Não vou mais orar, não. Eu vou mudar de oração. Vou mudar de propósito. Não, você não vai mudar nada. Você vai continuar no mesmo propósito. Você vai continuar orando o que você está orando. E vai continuar orando. Até que aconteça. Até que seja liberado e estabelecido sobre a tua vida. Você lembra quando Jonas fugiu? Foi jogado no mar. No mar ele foi tomado por um grande peixe. Foi parar dentro do ventre, dentro das entranhas do grande peixe. Lá nas entranhas, lá dentro do ventre do peixe, Jonas orou. Deus tirou ele do peixe? Não. Jonas ouviu a voz de Deus? Não. Jonas viu resultado na oração? Não. Mas quando ele orava, Deus falava com o peixe. E o peixe levou aonde tinha que levar e cuspiu ele onde tinha que cuspir. Sabe o que eu entendo? Sabe que princípio eu aprendo aqui? Que quando eu oro, Deus está arrumando o lugar da oração. Deus está arrumando o ambiente da oração. Você está orando pelo seu filho e você acha que nada está acontecendo? Não tem resposta? Sabe o que eu vou dizer para você? Tem sim. Você que pensa que não, Deus está trabalhando nos bastidores. Primeiro Deus está arrumando tudo, está gerando tudo no reino espiritual. E depois as coisas vão acontecer. Existe resultado na oração. Você lembra quando Pedro estava preso, prestes a ser morto? A Bíblia diz que a igreja primitiva, a igreja orava. A Bíblia diz que os alicerces da cadeia onde Pedro estava se moveram. E Pedro saiu. E a oração foi o que mandou o anjo. O rei Ezequias, Senaqueribe, crise econômica, Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe cerca a cidade de Deus. A Bíblia diz que aquele homem, com medo, invoca a Deus, busca a Deus. A Bíblia diz que na mesma noite que ele ora, Deus envia um anjo e mata 185 mil assírios. 185 mil assírios foram mortos por um anjo. Você ora e Deus manda anjo. Há poder na oração. Você ora e Deus envia anjo. O homem na terra, carnal, humano, ora. E lá no céu,
o céu se rompe e abre, e o anjo desce na terra por causa da tua oração. Então tem resultado em oração, sim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se converter, se arrepender, eu não sei o que você pensa ou o que estava pensando em fazer, mas Deus está dizendo, para tudo! Não é do jeito que você está pensando, não é do jeito que você falou. Se arrepende disso, se converta, porque grande será a obra de Deus na sua vida. O milagre vai acontecer, mas não é do jeito que você pensava. Deu para entender isso, meus amados? Esse é o preço do avivamento. É crer, é estar em Cristo. É se converter, é se arrepender de verdade. É buscar a Deus na sinceridade. É orar, se humilhar a Deus e ter identidade. Esse sim é um crente avivado. Deixa eu ver que hora aqui agora aqui. Poxa vida, passei 7 minutos do horário que costuma ser as lives. Minha mulher tá levantando as mãos assim, balançando a cabeça, tipo assim, né? É você, né, cara? Você fala demais. Mas é isso, queridos. Eu quero aproveitar agora e falar para você que domingo lá na igreja, a partir das 16 horas é o culto da família. E nós vamos estar em campanha. Eu, Bispo Alexandre, vou estar nesse mês de julho, nesse mês de agosto, né? Domingo agora é dia 3 de agosto. Primeiro domingo, nós vamos abrir uma campanha transformando o amargo em doce. É isso aí que você ouviu. Transformando o amargo em doce. Amargo em doce. Isso vai ser de ordem profética, de forma profética. Transformando o amargo em doce. Serão 5 domingos. Debaixo desse tema. Debaixo dessa ordem profética. Debaixo dessa revelação profética. Debaixo dessa palavra rema e profética. Debaixo dessa unção profética. 5 domingos. 5 semanas. E nós vamos ver o agir de Deus de uma tal maneira, nós vamos ver uma reação de Deus de uma tal forma, que aquilo que é amargo, aquilo que tem te castigado, deixado você debaixo de dor, sofrimento e vergonha, vai se transformar em mel, vai se transformar em alegria, vai se transformar em satisfação, prazer, em vida. Você está entendendo, meus amados? Esse domingo começa. E eu te convoco a estar conosco lá na igreja. 5 domingos. Debaixo do tema. Transformando o amargo em doce. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Vou orar pela tua vida. E tenho certeza absoluta que Deus vai se fazer presente. Vai nos ouvir. Vai descer naquele lugar. E você vai receber o milagre de Deus. Você sairá de lá abençoado e abençoada, não só você, mas toda a sua família, toda a sua casa. Aí você, depende de você, se você quiser, você leva a foto da família, exercita a sua fé, faz o que Deus colocar no teu coração, busca a Deus, olha, tá vendo? Busca a Deus uma direção, buscar a Deus, buscar a direção. Se Deus falar para você, leva as fotos, leva o documento da empresa, leva o documento do carro, leva seu cartão de crédito, a conta tá no vermelho. Vamos transformar o amargo em doce. Nós vamos ver Deus transformar. Nós vamos provar do mel. Chega de amargor. Chega de fel. Chega de vida dura. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Eu quero nesse momento, já te fiz o convite para domingo. Eu vou estar domingo, porque sábado eu costumo trabalhar, então não tem como conciliar estar na igreja ali no sábado. Mas domingo eu vou estar na igreja e eu vou estar na frente desse trabalho, que é transformando amargo em doce. Tá bom? Então já está feito aqui o apelo e o convite. Já está estendido o convite. Você é meu convidado. Tá bom, minha irmã, meu irmão? Você e sua família. Esteja conosco lá. Agora eu quero orar pela sua vida. Vamos encerrar essa live com uma oração. Amém? E eu com você até domingo. Mas sábado tem culto. Amém? Às 16 horas, sabadão agora, às 16 horas, dia 2 de agosto. E dia 3 nós vamos estar lá prontos a te receber. Amém? Não esquece da sua máscara, tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Tá bom, meu irmãozinho? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Pai santo e querido,
Somos agradecidos nesse momento por tudo que o Senhor disse, por tudo que o Senhor falou, liberou e por tudo que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas. O Senhor conhece as necessidades dos lares, o Senhor conhece a necessidade do rebanho, da igreja evangélica, mensageiros de Deus. Pai, o Senhor conhece as necessidades do meu pastor, o pastor Francisco, a pastora Fátima, a Fernanda. Deus, eu oro pela vida da tua filha, a Fran, eu oro pela vida dos genros, o Bruno e o Lucas, do nosso pastor Francisco, da pastora Fátima. Eu oro também pela vida e pelo corpo de obreiro. Ali, Pai, os ministérios, o ministério, o grupo de louvor, Deus, o departamento infantil, os adolescentes, os homens, as mulheres, os casais da igreja, nós oramos. Nós estamos nos levantando em oração, intercedendo, levando e buscando uma cobertura do Senhor sobre nossas vidas e que agora essa oração sirva como uma cobertura espiritual para que toda ferramenta do diabo contra tudo isso que nós mencionamos em oração, Pai, já caia por terra. Não tenha mais legalidade, não surta efeito e toda e qualquer seta ou dardo inflamado do diabo, vindo do inferno, das trevas, caia por terra e seja reduzido a pó pela manifestação da tua glória, pelo fogo do Senhor. Na tua ira, lembra da tua misericórdia para conosco, manifesta a tua bondade e nos agraceia com a tua presença, com a glória do Senhor nos envolve e nos abençoa e nos favorece. Toda enfermidade, doença, moléstia, mortandade, peste, praga, escassez, miséria, Deus, em nome de Jesus, nos levantamos agora e determinamos, sentenciamos que o mal sai para nunca mais voltar em nome de Jesus. Pai, como ministro do Evangelho, eu abro a minha mão, estendo a minha mão e direciono a todos que estão aqui participando da live, a todo o rebanho. E nós pedimos a bênção, nós invocamos a bênção do Senhor sobre todas as famílias da igreja em nome de Jesus, todas as lideranças, obreiros e ministérios da igreja sejam abençoados em nome de Jesus. E que a glória do Senhor se faça presente em nossas vidas todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz a todos, boa noite. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja por hoje e por todo o tempo na nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe, boa noite e a paz seja convosco. E domingo, transformando o amargo em doce. Amém, queridos? Deus abençoe e a paz seja convosco.